certeza que você já ouviu falar sobre o aumento de peso na menopausa. Ou até conhece alguém ou você mesmo que já passou ou está passando por isso. Muitas mulheres enfrentam esse desafio do aumento de peso nesse período. Mas o que realmente causa esse aumento de peso e como que a gente pode lidar com esse aumento de peso de uma maneira mais saudável? Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista e professora de nutrição. E através do vídeo de hoje a gente vai discutir e entender um pouquinho mais sobre os aspectos relacionados à menopausa e como esse período, essa fase da vida da mulher influencia na variação de peso e na composição corporal da mulher. Primeiro, você sabia que globalmente a prevalência de obesidade ela é mais alta em mulheres do que em homens? A menarca, a gravidez, a menopausa, elas podem sim influenciar esses dados. Um olhar cuidadoso para esses fatores ele é muito importante, pois querendo ou não, a maioria das mulheres passa cerca de 1/3 de suas vidas, mais de 30 anos, em situação de pós-menopausa. E a maioria das mulheres acima dos 40 anos apresentam um IMC superior a 25, ou seja, já caracterizado como sobrepeso e acima de 30, obesidade. Um estudo bastante interessante acompanhou o histórico de peso de 1.000 mulheres europeias em menopausa e ele representou a população geral do Reino Unido, da Itália, da Alemanha e da França. E sabe o que eles encontraram? Dá uma olhada nesse gráfico. Todas as mulheres elas tiveram um aumento no seu IMC, não importando o país que elas residiam. E note que a velocidade do ganho de peso no gráfico ela não aumentou especificamente na menopausa. É quase que um aumento linear ao longo da vida da mulher. Apesar disso, a metade das mulheres pós-menopausa na Europa, elas relataram um aumento significativo de peso durante a perimenopausa e a maioria delas acredita que a menopausa em si é um evento, é uma fase da vida responsável por esse ganho de peso. Mas estudos prospectivos mostram que, independente da menopausa, ocorre um ganho de peso simplesmente com o envelhecimento. Mulheres entre 42 e 57 anos, elas tiveram um ganho de peso médio de 2,1 kg a 2,3 kg ao longo de 3 a 5 anos, sem ter uma diferença significativa entre as que estavam no período de pré-menopausa e as que tiveram no período de menopausa. Existe um estudo chamado SWAN, que é um estudo longitudinal com base em uma comunidade, e esse estudo ele demonstrou que ao longo de 3 anos de acompanhamento, o peso médio de mulheres aumenta em 3% durante 10 anos de acompanhamento. Novamente, essa mudança na situação de menopausa não foi associada com ganho de peso. Mas e a composição corporal? Alguns estudos mostram que as mulheres pós-menopausa elas têm mais gordura total, gordura abdominal, gordura visceral do que as mulheres que estão no período pré-menopausa. Os pesquisadores eles afirmam que esse aumento na gordura corporal e na gordura visceral é específico a essa transição para a menopausa e tem relação com os baixos níveis de estrogênio e os níveis de testosterona. Enquanto há um aumento nesse percentual de gordura corporal subcutânea na região abdominal, que se deve apenas à questão da idade. Além disso, a sarcopenia, ou seja, a redução nessa massa muscular relacionada à idade avançada, ela é agravada no período da menopausa. Os estudos mostram uma diminuição acelerada na massa muscular após a 5ª década da vida da mulher, com uma redução significativa nessa massa magra, especialmente na região das pernas, mas especialmente as mudanças nessas questões hormonais, como a diminuição do estrogênio, do hormônio do crescimento, da insulina, além de fatores como inatividade física ou sedentarismo, uma dieta que é deficiente em nutrientes, um aumento de estresse oxidativo e ainda um aumento da inflamação. Além disso, com essa idade mais avançada, é observada também uma perda acelerada nesse conteúdo mineral ósseo, nessa questão relacionada à saúde óssea da mulher. Há ainda a redução da síntese de colágeno, por exemplo. Sendo assim, um dos motivos relacionados ao ganho de peso é também que o gasto energético de 24 horas de uma mulher na fase de menopausa, durante o sono e em atividades físicas, ele acaba diminuindo com o tempo dessas mulheres. Mas quanto? Quanto que reduz? A redução observada nesse gasto energético em 24 horas é em torno de 200 calorias por dia. Durante o sono, há ainda uma redução 1,5 vezes maior na menopausa e o gasto energético com atividade física ele acaba diminuindo em 30% dessas mulheres.
Além disso, há ainda uma redução de 32% nessa oxidação, nessa utilização de gordura do corpo dessas mulheres que estão na menopausa. Realmente são muitos mecanismos que interferem nessa mudança de composição corporal, que influenciam nesse ganho de peso. Mas será que o estilo de vida dessas mulheres tem influência nesse ganho de peso? Foi verificado que uma dieta com pouca gordura e uma idade mais avançada, elas resultaram em menos ganho de peso em mulheres na menopausa. Então podemos dizer que sim, as mudanças no estilo de vida durante o período da menopausa, elas podem impactar significativamente a saúde geral dessas mulheres. Elas podem ainda estar relacionadas ou até prevenir o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, morbidade e mortalidade por essas doenças. Por isso é essencial que a gente tenha um cuidado especial para essas mulheres nesse período da menopausa. Apesar de geralmente ser um período desafiador, é também uma oportunidade para adotar um estilo de vida mais saudável. As intervenções para a perda de peso dessas mulheres, combinada a um exercício físico adequado, individualizado, uma dieta hipocalórica, elas mostraram uma eficácia em mulheres que passaram, para a menopausa, melhorando a sensibilidade à insulina, o controle glicêmico, melhorando os níveis de triglicerídeos, colesterol, a capacidade cardiorrespiratória. Além disso, é importante frisar que a quantidade e não a intensidade de atividade física, ela, nesses casos, pode ser mais eficaz para promover menos adiposidade e manutenção da composição corporal durante a transição menopáusica. Então, o que a gente precisa levar em consideração? Não é necessariamente a intensidade desse treino que vai fazer a diferença, mas sim a constância, a frequência e sim a quantidade, o volume de treino vai influenciar positivamente na composição corporal das mulheres com menopausa. Então a gente precisa focar em incentivar para a realização da atividade física, do exercício, independente da modalidade que seja. A terapia de reposição hormonal, ela também pode influenciar essa variação do peso, influenciar na composição corporal nessas mulheres com menopausa. E os estudos indicam que essa terapia de reposição hormonal, ela pode sim reduzir a obesidade abdominal e aumentar a massa corporal magra. No entanto, há várias controvérsias sobre os efeitos a longo prazo da terapia de reposição hormonal. Por isso é essencial que você vá no endocrinologista, que você tenha o seu caso avaliado de forma individual. E por fim, é importante lembrar que a perda de peso na menopausa, ela deve ser acompanhada com cuidado, pois ela pode impactar na saúde óssea dessas mulheres. A combinação de restrição energética e exercícios, associada aos exercícios, ela pode atenuar essa perda óssea, e a ingestão adequada de cálcio, proteínas, vitamina D é fundamental nesse processo. Então sim, a menopausa é um estágio da vida da mulher que traz sim desafios, mas também é uma grande oportunidade para cuidar da saúde e adotar hábitos de vida mais saudáveis. E para ampliar ainda mais esse cuidado em relação a esse período, a gente precisa também entender o impacto das nossas emoções. Isso vai ficar para um outro episódio. Até mais!